Abra a sua Bíblia, irmão e irmã, no livro de Gênesis, no seu capítulo de número 26. Gênesis 26, de 1 a 14. Convido a igreja a se colocar em pé para, em reverência, lermos esta porção da palavra de Deus. Gênesis 26, de 1 a 14, assim diz as Sagradas Escrituras. Sobrevindo fome à terra, além da primeira vida dos dias de Abraão, foi Isaque a Gerar, avistar-se com Abimeleque, rei dos filisteus. Apareceu-lhe o Senhor e disse: não desças ao Egito, fica na terra que eu te disser, habita nela, e serei contigo e te abençoarei, porque a ti e à tua descendência darei todas estas terras, e confirmarei o juramento que fiz a Abraão teu pai. Multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus, e lhe darei todas estas terras. Na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra. Porque Abraão obedeceu à minha palavra e guardou os meus mandamentos e os meus preceitos e os meus estatutos e as minhas leis. Isaque, pois, ficou em Gerar. Perguntou-lhe os homens daquele lugar a respeito de sua mulher. Disse: é minha irmã, pois temia dizer, é minha mulher, para que dizia ele consigo: os homens do lugar não me matem por amor de Rebeca, porque era formosa de aparência. Ora, tendo Isaque permanecido ali por muito tempo, Abimeleque, rei dos filisteus, olhando da janela, viu que Isaque acariciava a Rebeca, sua mulher. Então Abimeleque chamou a Isaque e lhe disse: é evidente que ela é tua esposa. Como, pois, disseste, é minha irmã? Respondeu-lhe Isaque: porque eu dizia, para que não morra por causa dela. Disse Abimeleque: que é isso que nos fizeste? Facilmente algum do povo teria abusado de tua mulher, e tu, atraído sobre nós grave delito. E deu esta ordem a todo o povo: qualquer que tocar a este homem ou a sua mulher, certamente morrerá. Semeou Isaque naquela terra, e no mesmo ano recolheu 100 por 1, porque o Senhor o abençoava. Enriqueceu-se o homem, prosperou, ficou riquíssimo, possuía ovelhas e bois e grande número de servos, de maneira que os filisteus lhe tinham inveja. Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. Senhor, obrigado pela tua presença neste lugar. Obrigado porque o Senhor se revela a nós de tantas formas, e certamente o Senhor já falou conosco durante este culto, mas agora nós pedimos humildemente, Senhor, que mais uma vez o Senhor fale conosco através da tua palavra. Nós, com ousadia, com tremor no nosso coração, queremos explanar um pouco, refletir um pouco sobre esta porção da tua palavra, e que o teu Espírito Santo confirme em nossos corações a tua vontade e o teu querer. Mais uma vez eu coloco a minha vida à disposição do Senhor, reconhecendo a minha total dependência a ti. Nada tenho, nada posso, eu nada sei, mas o teu Espírito tem poder para realizar todas as coisas. Por isso, Deus, nós te pedimos, fala conosco em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar, irmão e irmã. Como eu olho a crise, não muda a crise, mas muda minha postura diante da crise. Como eu olho para a crise, não a muda, não altera nada. O que muda é a minha postura diante dela. O meu olhar para a crise determina a minha postura e a minha caminhada. Uma das crises mais famosas da história, até o momento, talvez nos livros de história, daqui para frente, a crise que nós estamos passando aqui possa ser reconhecida como uma das maiores já retratadas no mundo, mas até então, a que é mais famosa, mais conhecida, é aquela chamada de Grande Depressão. A crise financeira que assolou a América do Norte no ano de 1929, no momento em que a Bolsa de Valores, ali por uma série de fatores, quebrou.
o famoso crack, o crack da bolsa. E naquela quinta-feira, muitas pessoas tiveram um prejuízo muito grande, e dali para frente, uma crise se instaurou naquela nação, e por conta disso, o número de suicídios naquele período cresceu muito. Porque aqueles empresários, aquelas pessoas que lidavam com comércio, com dinheiro, com finanças, ao olharem para aquela situação e projetarem um futuro, só conseguiam ver coisas ruins. E então se questionavam, por que eu vou continuar vivendo se o mundo está tão ruim e vai só piorar? É melhor acabar com isso de uma vez. E naquele período, então, o número de suicídios, infelizmente, cresceu muito naquele lugar, porque o olhar daquelas pessoas não era um olhar de esperança. A perspectiva deles era uma perspectiva de derrota, de tristeza, de um caminho sem volta. Crises sempre vão acontecer. E os economistas afirmam que, inclusive, a crise da década de 70 e 80, que o Brasil passou, é muito pior do que essa que nós estamos enfrentando agora. Então, crises sempre existiram e sempre nós estaremos aí suscetíveis a passar por elas. E porque é uma coisa tão comum, crises também são registradas na Bíblia. Desde sempre nós vamos ver na história do povo de Deus, na história do mundo, crises acontecendo. Mas o importante da palavra de Deus é que ela nos apresenta as crises, mas também a forma de nós reagirmos diante delas. Eu olhei para o Pedro aqui e lembrei de dar um recado. As crianças não vão descer hoje, né? O pastor não esqueceu de orar com as crianças, não. Hoje, excepcionalmente, elas não vão descer. Como eu dizia, a Bíblia ela vai nos apresentar várias crises. Crises do povo, uma crise coletiva, crises conjugais, crises familiares, crises pessoais. Nós podemos enumerar muitas delas. Mas o mais importante é que sempre Deus entra na história e acaba com a crise. Amém? Deus entra na história e muda o meu olhar e muda o seu olhar, e nós olhamos para a crise diferente. Ela pode até permanecer, mas eu mudo. Amém? E que assim seja na minha vida e na sua vida, que Deus possa diariamente entrar na minha história, entrar na sua história, e nós ao olharmos para a crise, nós possamos olhar para ela com os olhos de Deus. Gênesis 26, obrigado Renan. Gênesis 26 nos apresenta uma crise. Há uma crise instaurada aqui. Mas mais do que apresentar a crise, nos apresenta a forma de reagir diante dela, a forma como Isaac reagiu diante da crise. A crise ela está resumida numa pequena frase: sobreveio fome à terra. Aqui está a crise. Essa é a crise. E como nós reagimos à crise, é onde nós vemos o revelar da ação e do poder de Deus. Porque o mais importante para Deus não é a crise, mas é a forma como nós reagimos diante dela. Por conta de um longo período de estiagem, não era possível cultivar e nem criar animais. A crise foi instaurada e, nesse contexto, crise significava fome. Não havia como alimentar as pessoas. Sobreveio fome à terra. E o conceito de terra, nesse momento, ele era muito restrito. Era uma grande porção de terra. Então, se tinha fome aqui, é porque tinha fome em todo lugar. Porque todo lugar era aqui. A terra era muito pequena naquele momento, diante do conhecimento das pessoas. E o texto também nos diz, como eu já afirmei, que já tinha acontecido outra vez. Não era a primeira vez que isso acontecia, diz que já era a segunda vez. A primeira foi no período de Abraão. Lá no capítulo 20 de Gênesis você tem esse relato dessa primeira crise, desse primeiro período de fome. Então às vezes a gente fica assim, poxa, porque só comigo acontece? Não é só com você, com seus filhos também vão acontecer, com seus netos também vão acontecer, faz parte da vida. Então aconteceu com Abraão e agora está acontecendo novamente com Isaac. E dessa vez o texto nos afirma que foi pior, foi além da primeira. Então esse é o cenário, esse é o quadro de fome, de escassez que Isaac tem que administrar. Quem tem que dar a resposta para isso? É o Isaac, conhecido como filho da promessa. Durante 90 anos, o seu pai aguardando a promessa de Deus, e aquele menino vem. Então estava sobre os ombros de Isaac esse título de filho da promessa.
ele é nada mais, nada menos que o sucessor do seu pai. No capítulo 25, no início do capítulo 25, nós temos exatamente a morte de Abraão. E naquele momento, quem tinha que substituí-lo era Isaque. Então, tudo aquilo que Abraão representava neste momento está sobre os ombros de Isaque. Isaque está à frente de toda a sua família, de todo o seu povo. Imagina, meu irmão, o tamanho da responsabilidade, do peso, de tudo que ele tinha que administrar naquele momento. Ele tinha que dar um jeito, ele tinha que dar uma resposta, ele tinha que dar conta daquela situação, ele tinha que achar alguma solução. E aí algo importante para nós, e que eu gostaria que trouxesse muita paz ao seu coração e ao meu coração. O fato é, irmão, irmã, que nós nem sempre daremos conta. Nem sempre nós teremos as respostas. Nem sempre nós conseguiremos mostrar o caminho para sair da crise. Há momentos em que nós, de fato, não damos conta. Que nós não temos resposta. Que nós nos deparamos diante de um quadro, de uma realidade no qual nós estamos no limiar das nossas forças, das nossas capacidades. E não há o que fazer. E esta é uma realidade mais do que presente na nossa vida. E às vezes sobre os ombros de um pai, de uma mãe, de família, de uma pessoa que é responsável por um povo, por uma nação, como era o caso de Isaque, isso pesa muito. Diante da crise, diante da fatalidade de um desemprego, diante de uma enfermidade, diante de um desajuste familiar, está sobre os nossos ombros a responsabilidade de dar resposta. E nós percebemos que não damos conta. Assim como Isaque também não tinha como dar conta naquele momento. Ele não podia tirar do bolso dele uma espiga de milho, tirar um saco de feijão, se fosse ele estaria rico, né, hoje, né? Ele não tinha como dar resposta naquele momento. Não se culpe, ou se sobrecarregue, mas exercite o seu olhar. Condicione o seu olhar. Eis aqui a lição desta mensagem. O que faz toda a diferença é nós adestrarmos, condicionarmos o nosso olhar. Como nós olhamos para a crise vai fazer toda a diferença. Talvez eu não tenha a resposta, talvez eu não tenha a solução, não haja o que fazer, mas quando eu olho diferente para a crise, as coisas se apresentam de nós de outra forma. Primeiramente, não olhe para o Egito, mas olhe para o céu. Isaque estava proposto no coração de Isaque descer ao Egito. E nós sabemos disso, porque ele está a caminho de Gerar, ao sul ali de Canaã, ao sul do que nós conhecemos hoje da Palestina, de Israel. Ele estava indo na direção do Egito, e ele tinha que passar por Gerar, e aquela pontinha ali do mapa, ela era administrada por Abimeleque, pelos filisteus. Neste momento, hebreus e filisteus ainda tinham um bom relacionamento. E quando ele está fazendo aquele caminho, naquela trajetória, Deus, conhecedor das intenções do coração de Isaque, e Deus conhece as intenções do meu coração e do seu coração, amém? Muitas vezes nós achamos que estamos se entregando o banco nas mãos de Jesus, mas lá no nosso coração nós sabemos que isso não é verdade. E Deus sabe disso. A gente consegue enganar muitas pessoas um bom tempo. Nós nunca conseguimos enganar Deus o tempo todo. Deus, sabedor da intenção de Isaque, ele já faz um alerta lá no versículo 2. Apareceu-lhe o Senhor e disse: não desça ao Egito. Deus faz esse alerta para Isaque. No Egito, não havia escassez, não havia fome, portanto havia comida, havia abundância, havia ali uma boa solução para Isaque. Poxa, eu vou pegar toda a minha família, todo o povo, vamos para o Egito, lá nós temos o que comer, problema resolvido. Mas ir ao Egito colocava em risco a aliança que Deus havia feito com o seu povo. Porque ir ao Egito significava se prostrar e reconhecer o poder e a autoridade dos deuses egípcios. Toda a prosperidade vinda da terra era associada pelos egípcios aos seus deuses. Então eles plantavam lá feijão, milho, soja, sei lá, todinho, não sei, eles plantavam alguma coisa lá. E quando eles iam colher, eles atribuíam aquela bênção, aquilo que estava acontecendo naquela colheita, ao Deus do todinho, ao Deus de todas as coisas lá.
Então, ir ao Egito era reconhecer que aqueles deuses estavam abençoando o povo. E se submeter àquela colheita, àquele alimento, àquela solução, era reconhecer que aqueles deuses eram maior do que o Deus do seu povo, do povo hebreu. Toda a cultura egípcia estava ligada à sua religião e à sua fé. E se Isaac descesse então para o Egito, ele estaria quebrando a aliança que Deus havia feito com ele, com o seu pai, com o seu povo. Muitas vezes, irmãos e irmãs, diante da crise, nós olhamos para o Egito e não olhamos para o céu. Na hora da crise, nós abrimos mão de crer no cuidado de Deus, nós culpamos Deus pelas nossas lutas e pelas nossas dificuldades, nós queremos resolver as coisas com a nossa força e do nosso jeito, antes de confiar no braço forte do Senhor. Olhar para as coisas lá do alto. Esse é o ensinamento bíblico. Muitas vezes, na hora da crise, da dificuldade, nós ficamos olhando para uma série de possibilidades que vão trazer solução para nós. Mas, irmão e irmã, o primeiro lugar que nós temos que olhar e ir é para a presença de Deus. É olhar para o céu e reconhecer que Ele está conosco, que Ele é fiel, que Ele é poderoso. E se Deus fez uma aliança com nós, nada e ninguém pode quebrar essa aliança. O problema, irmão e irmã, não é buscar solução. É claro que diante de uma dificuldade, de uma luta, nós temos que buscar solução. Mas, o primeiro lugar que nós temos que ir é para a presença de Deus. Porque quando nós olhamos aqui para baixo, a perspectiva não é boa. Nós não conseguimos enxergar coisa boa. Mas quando nós olhamos para o céu, nós encontramos aquele que criou todas as coisas, o Senhor de todas as coisas, aquele que tem todo o poder e toda a autoridade nas suas mãos. E é para Ele que nós temos que olhar. Não olhe primeiro para baixo, olhe primeiro para cima, para quem pode te socorrer. Deus alerta Isaac: Isaac, não vá para o Egito, não vá para o Egito. Ir para o Egito muitas vezes para nós é quando nós deixamos de orar, porque não adianta mais orar. Ir para o Egito para nós é muitas vezes culpar a igreja, porque eu vou na igreja todo domingo e as coisas não melhoram. Ir para o Egito muitas vezes é se associar a pessoas e às práticas que não tem nada a ver com os valores do reino. Muitas vezes é isso que nós fazemos. Ir para o Egito é abrir mão da confiança e da total dependência ao Senhor. Há 2 semanas atrás eu fui para Belo Horizonte de carro. Eu fui sozinho, primeira vez que eu fui sozinho de carro para lá. E é longe, né? Um caminho a percorrer aí, foram 8 horas de viagem. E eu não dormi bem aquela noite, por uma série de fatores, mas eu quis ir mesmo assim. Estava com saudade da família, vamos para lá. Estava querendo muito ver minha sogra, falei, não, eu vou hoje. E aí, se ela estiver me assistindo, eu te amo, sogra. E eu vou hoje, eu falei, não, eu vou hoje mesmo, vamos segunda-feira. Ô Hermes, eu cheguei em Atibaia, eu já estava trincando de sono, rapaz. Falei, meu Deus, e agora? Eu nem saí da Grande São Paulo, eu já estou com sono, como é que eu vou fazer esse negócio aqui? Ô Beth, eu fui cantando de Atibaia a Belo Horizonte. Eu fui louvando. Vem com Josué lutar em Jericó. No Egito escravo fui. Florzinha de Jesus, eu fui de Asaf Borba, a Fernandinho, Padre Zezinho, eu cantei tudo, gente. O que veio à minha memória, e quando eu estava lá em Extrema, já ali no estado de Minas, eu comecei a chorar no carro. Eu falei, Senhor, que bom que eu sei louvores, que bom que eu posso te exaltar, Deus, que bom que eu estou olhando para o céu e não para a estrada. Meu irmão, minha irmã, na hora da luta, a gente tem que olhar para o céu, olhar para o Senhor. Ele nos sustenta, Ele nos guarda, Ele deixa a gente alerta, Ele nos dá ideias, estratégias, Ele abre os nossos olhos e a solução está diante de nós. Amém? Olhe para o céu, não olhe para o Egito. Condicione o seu olhar para as promessas do Senhor. A chave está aqui. Olhar para as promessas. Os prognósticos dos cientistas políticos, econômicos, sociais, são os piores possíveis. Piores possíveis. Quando você assiste a esses jornais que falam de política, de economia, as perspectivas são as piores possíveis.
há aí uma possibilidade, dependendo de uma série de fatores e conjunturas, de que em 2019 o Brasil passe de fato a crescer. Era 2018. Os mais conservadores já estão jogando para segundo trimestre de 2019. Talvez, quando a gente fizer a festa de debutante da Alice, a crise já tenha passado. Então, a gente fica nessa noção de que com impeachment, sem impeachment, com um, com o outro vai melhorar. Irmão, irmã, de um lado ou de outro, quando a gente olha, as perspectivas são as piores possíveis. E se a gente for olhar para isso, a gente não dá um passo sequer. Por isso, para onde nós vamos olhar? A proposta aqui não é sermos alienados. Não tem crise nenhuma, o dólar está custando 1,50, está tudo uma maravilha. Gente, nós temos fé, a gente não é burro. Ninguém está pedindo para ser alienado aqui, para fingir que nada está acontecendo. De jeito nenhum. Por isso que eu fiz questão de começar o culto, eu não gosto desse tipo de administração. Deixe seus problemas lá fora, tal, vem adorar a Deus. A hora que eu sair, os problemas vão estar lá, Problema, vem junto comigo, senta aqui do meu lado. Não é a pessoa que está do seu lado, não. Vem aqui, vamos ficar junto no culto, que eu quero te apresentar uma pessoa, o meu Deus. O problema tem que vir junto com você, meu irmão, a sua crise, a sua dificuldade, o que você está passando, o perrengue que você está, e traz junto, não tem que ficar lá fora não. Aí você deixa aqui no altar, e você vai lá fora, não tem mais nada lá. Olha que benção, é ou não é? Então, nós não estamos propondo aqui alienação, nós temos que olhar para a realidade, mas nós temos que ser perspicazes e sábios. O que nos leva a caminhar? Olhar para o problema ou para a solução? O que me faz caminhar? Quando eu olho para o problema ou para a solução? Com certeza a solução. E Deus fala para Isaac, não vai para o Egito, fica quietinho aí. Irmão, irmã, quando você não sabe para onde ir, fica onde você está. Eu não sei se eu vou, se eu faço. Fica quieto. Se você não sabe para onde ir, o melhor lugar para você ficar é onde você está. Mais fácil para a gente te achar lá se estiver perdido. Então fica quietinho aí. E deixa eu te falar uma coisa, Isaac. Eu tenho uma promessa a se cumprir na sua vida. Irmão e irmã, as promessas do Senhor não voltam atrás. Se Ele falou que você vai casar, você vai casar. Pastor, não tem como mais, eu já estou capengando, estou pelancudo, como é que faz? Irmão, irmã, os olhos de Deus todos são lindos, Deus dá um jeito. Deus falou que vai te promover, Ele vai te promover. Deus falou que vai abrir a porta de emprego, Ele vai abrir a porta de emprego. Amém? Deus não volta atrás das suas promessas. E Deus está falando exatamente isso para Isaac. Isaac, eu fiz uma promessa para o seu pai, essa promessa vale para você, e lá na frente, também vai valer para o Jacó. Fica de boa aí. Qual que é a promessa de Deus para Isaac? É uma promessa de bênção. Deus está disposto, querendo, está muito afim, está na pegada para me abençoar e para te abençoar. Amém? Quem quer ser abençoado pelo Senhor? Amém? Glória a Deus por isso. Versículo 3 e 4. A bênção, ela está direcionada para dois caminhos. Porque se eu tiver uma bênção, eu esqueço de valorizar outra coisa. E se eu tiver outra bênção, eu esqueço de valorizar outra coisa. Que coisas são essas? Finanças, bens materiais e família. A bênção de Deus e a promessa de Deus com Abraão, Isaac e Jacó, vai nessas duas direções. Eu vou te abençoar materialmente, eu vou te abençoar familiarmente. Você vai ter gente para comer, você vai ter comida para alimentar esse povo. É isso que ele está falando. Eu vou te prosperar em todas as coisas e também na sua família. A bênção material no meio da crise. Irmão, irmã, a melhor coisa que tem é a bênção de Deus no meio da crise. Porque aí você experimenta Deus de uma forma sobrenatural, intangível. O imponderável de Deus pode acontecer. Amém? Eu já contei a história do bolo de fubá aqui? Já contei a história do bolo de fubá? Então vou contar. Se eu já contei, você vai ouvir 2 vezes, 3 vezes, que eu gosto muito dessa história. Eu gosto de bolo de fubá, mas eu não sabia que tinha bolo de fubá com goiabada. Eu comi o da Sônia, o bolo dela. A pastora tentou fazer, Sônia. Ficou quase bom igual o seu. Vai chegar lá. Eu gosto muito de bolo de fubá. E um dia em Itapeva, nosso começo lá no ministério de casamento, e quem casou novinho, sabe quanto que é difícil a parte financeira, para a gente se adaptar e aquela coisa. Então nós ganhávamos aqui tipo 10, e fomos passar a ganhar lá 2,5. Era assim a nossa vida. E vamos se adaptar, não tem problema, vamos lá.
E aí um dia, uma tarde, eu falei, Laura, tá frio e tal, né? Era gostoso comer um bolinho. Agora deu uma indireta, assim, vai que cola, né? Comer um bolinho e tal, não sei o quê. Ela ficou quieta. Eu fui lá no quarto e ela estava chorando. Falei, o que aconteceu, Laura? Não tem as coisas para fazer um bolo. Nem um bolo dá para fazer. Eu falei, dei mancada, né? Irmãos, eu sentei no sofá, deu 5 minutos, tocou a campainha. E tocou a campainha e já foi entrando, porque no interior é assim, né? Toca a campainha só para dizer que está chegando, vai. E a pessoa foi entrando. E ela já estava na porta de casa, e eu olhei e falei, não conheço essa mulher. Quando eu abri a porta, pois não. Oi, tal, o pastor Tiago. Eu falei, sou eu. Ela olhou assim. Eu falei, sou eu. Quase que ela chamou, chama seu pai, né? Alguma coisa assim, né? Sou eu mesmo, é o que tem, sou eu. Ah, a irmã, chama a Sônia também, olha que coincidência, boa, Sônia também. A irmã Sônia pediu para trazer esse bolo aqui, ó. A Sônia morava 2 quarteirão atrás da gente lá. Falei, olha que bênção, né? Bolo. Falei, Deus, se for de fubá, aí não pode ser, Deus. O senhor não ia fazer isso, né? Capaz. Irmãos, bolo de fubá, com erva doce ainda, o melhor de todos. Falei, Laura, tem pó de café pelo menos? Tem, pó de café tem. Ô gente, que bênção o cuidado de Deus. Que bênção o cuidado de Deus. Que bênção. No meio da crise, da dificuldade, do aperto, Deus manda o bolo lá na sua casa. Bênção material sobre a minha vida e sobre a sua vida. Deus tem isso para mim e para você. Amém? Só que se eu tiver essa bênção e esquecer da família, não adianta nada. Porque o bom de ter coisa é poder abençoar a família, é poder dividir com a família, é ou não é? Isso é maravilhoso. Na minha família, eu estou falando pra caramba, eu fico muito tempo sem pregar. Na minha família tem muito menino, nasceu muito menino. Primo, sobrinho e tal. Então, hoje eu estava lá com a família, tem mais ou menos uns 8, assim, de 14 a 6, a 2. Um monte de menino. Então, o mais velho foi passando a roupa para os primos. Hoje eu cheguei lá, eu tenho um priminho de 2 anos, Lourenço. Fiquei olhando, falei, cara, essa blusa era do Davi, eu acho. Eu falei, mãe, essa blusa era do Davi? Que sabe as coisas lá. Não, essa blusa era do Bruno, que tem 14. Então, o Bruno passou para o Vitor, que passou para o Guilherme, que passou para o Gabriel, que passou para o Davi, e o Léo, que é irmão do Lourenço, já usou, agora o Lourenço está usando. Blusinha danada de boa essa. Ô, gente, é bom demais abençoar a família. Com coisas simples, a gente vai passando as coisas. E se eu tenho a família, se eu tenho a estrutura da família, gente, pode vir a crise que for, pode arrebentar das coisas caírem na minha cabeça, se a minha esposa está lá do meu lado, se a minha mãe, meu pai, os meus irmãos estão ali, se a família está junto, pode vir o que for, é ou não é? Amém? Se eu tenho a minha família do lado, as crises vêm, as dificuldades vêm, e nós vamos vencer em nome de Jesus. Deus lembra Isaac, essa promessa está sobre você, meu irmão. Se liga aí, para que ir para o Egito? Promessa de bênção material e familiar. Quando nós olhamos para a promessa de Deus, tudo muda, pois Ele não está condicionado às circunstâncias. Quando eu olho para as promessas de Deus, eu não olho para o problema, mas eu olho para a solução. Deus, está difícil, está doendo, está faltando, mas se o Senhor falou que vai fazer, eu vou continuar caminhando. Eu não vou desistir, eu não vou abaixar a cabeça, eu vou dar um passo de fé. Amém? Porque a promessa está lá e em algum momento ela vai se cumprir na minha vida e na sua vida. Pode ser hoje ou daqui 10 anos, vai acontecer. Amém? Terceiro lugar, cuidado por onde você anda. Talvez você vai cair. Olhe para onde você anda. Olhe por onde você anda. Nós estamos falando de um contexto e um período tribal, onde os filisteus, esse povo no qual ali Isaac foi passar um tempo ali com eles, era um povo que tinha a seguinte prática: eu como homem gostei da sua esposa, você é casado, eu vou lá, mato seu marido e fico com a mulher. Essa era a prática dos filisteus. Gostei de você, não, mas eu já tenho um problema de interesse, eu vou roubar você e pronto, acabou. Eles usurpavam as mulheres. Essa era uma prática dos filisteus. Quando Isaac vai para lá, ele olhou para a gatona dele e falou: rapaz, o pessoal vai ver a Bebeca, e ela é linda.
E eles vão bater o olho nela, e para ficar com ela, o que eles vão ter que fazer? Vão ter que me matar. Já sei. Vou falar que ela é minha irmã, eles podem ficar com ela e eu me livro. Aí a mulherada fica com ódio mortal de Isaac nessa hora, né? Eu também ficaria. Também fico. Ele mentiu. O filho da promessa mentiu. Pensa a expectativa para esse moleque chegar. O pessoal olhava lá, da promessa, mano. Esse é o cara, hein? Deus falou que ia fazer e fez mesmo, lá. E aquela história lá que ia matar tal, e Deus mandou lá um jeito e não matou. Esse cara é dos bons, mano. Então, a visão que as pessoas tinham de Isaac é que ele era assim um cara. Filho de Abraão, filho da promessa. Que caiu, que mentiu. Todos nós estamos suscetíveis à queda. Todos. No meio da crise, usamos de alternativas muitas vezes que comprometem a nossa caminhada. Isaac, para preservar a sua vida, mentiu. Olha o tamanho da responsabilidade desse homem. A aliança de Deus estava sobre ele, a promessa de Deus estava sobre ele, e ele vai lá e mente, descaradamente, para se preservar, pensando em si próprio. Isso porque, irmãos e irmãs, no meio da crise da caminhada, nós podemos sim cair. Talvez a gente até vá cair. E isso faz parte da caminhada. Isso pode acontecer, mas Deus sempre está pronto a nos perdoar, amém? E nos dar novas chances. Estava um dia lá o Abimeleque olhando da janela dele e falou: rapaz, mas que estranho esses dois irmãos, viu? Esse carinho, esse afeto todos esses irmãos aí, eu nunca vi irmão se tratar assim. E na hora caiu a ficha dele, o Isaac mentiu. É mulher dele. Irmão, irmã, olha a capacidade que Deus tem de me amar e de te amar. Os filisteus não adoravam a Javé. Eles não tinham fé no Deus de Isaac. Mas Deus usou a vida daquele homem para demonstrar graça sobre a vida de Isaac. Na crise, gente, na hora do aperto, da dificuldade, a gente pisa na bola. Acontece isso. Nós somos humanos, somos falhos, isso vai acontecer. Mas Deus age sempre com graça e misericórdia sobre a minha vida e sobre a sua vida. Deus usou Abimeleque, que era um ímpio aos nossos olhos, e disse assim: vai lá, ajuda lá o Isaac a consertar a besteira que ele fez. Ô Isaac, sua mulher não é não, rapaz? Ah, fiquei com medo de falar a verdade. Então, a partir de agora, ninguém põe a mão em você e nem na sua mulher. É lei. Gente, era para fazer o contrário. Ah, essa mentiu, agora vai morrer todo mundo também. Não faz nenhum sentido o que Abimeleque fez. É porque Deus colocou a mão sobre aquele homem para abençoar a vida de Isaac. Deus levanta homens e mulheres que não fazem parte da nossa vida, do nosso convívio, que não têm a nossa fé e expressa a graça dele por mim e por você, porque ele nos ama. Amém? Deus usa as circunstâncias, as pessoas, as formas mais variadas. Mesmo quando a gente erra, mesmo quando a gente mente, mesmo quando a gente peca, Ele nos resgata e mostra a graça dEle. Parece-me que naquele dia caiu a ficha de Isaac. Então, ele passou a olhar para o sobrenatural. Não se comporte como se estivesse em crise no meio da crise. Não se comporte como se estivesse em crise no meio da crise. Ah, estou em crise. Segura as coisas, calma. Não é hora de investir, não é hora de comprar, não é hora de arriscar. Quem ouviu essa frase nos últimos 6 meses aí? Não invista, não compre, não se arrisque. E isso é o que os políticos, os economistas, os financeiros estão dizendo por aí. Mais uma vez, não estou falando para ninguém ser alienado e maluco aqui. Mas o que Deus está falando para você fazer? O que Deus está mandando você fazer? Quando a gente teve o Davi, a Laura engravidou, foi o primeiro surto de H1N1 que teve, há 6 anos atrás. Falei, nossa, que hora péssima para engravidar, né?
Aí engravidamos da Alice, o que acontece? Zika vírus. Bacana. Legal, Deus. Manda as pragas outra hora, não tem como não. Irmãos e irmãs, o que eu estou querendo dizer com isso? Pode o mundo estar desabando, se Deus falou para você fazer, vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Porque nós acreditamos no sobrenatural de Deus. A palavra de Deus para Isaac era para ele ficar naquela terra, porque ali ele ia prosperar. Contrariando todas as expectativas, todas as circunstâncias, Isaac semeou, plantou, não tinha água, não estava chovendo, gente, era estiagem. Jogou uma semente lá, e de uma semente ele colheu quanto? 100. Ele plantou e contou com o agir de Deus, o imponderável, sobrenatural. Isaac fez a sua parte e deixou Deus fazer todo o resto. No meio da crise e de perspectivas negativas, Isaac prosperou. Porque quem vive as promessas de Deus no meio da crise prospera. Está dando para entender, meu irmão, minha irmã? Se você confiar nas promessas de Deus, essa crise que está acontecendo aí pode acabar em 2039. Você e eu vamos prosperar. Amém? Por que eu estou falando? Porque é promessa de Deus, é palavra de Deus. Não se comportou como se estivesse em crise, mas como alguém que olha para Deus, que nos sustenta na crise. Amém? Nós não temos que nos comportar como se estivéssemos em crise. Mas nós temos que nos comportar como alguém que olha para o Deus que está no controle de todas as coisas. Por isso, não precisa haver desespero no nosso meio, desesperança, tristeza, angústia, paura, gastrite, úlcera, nada disso precisa ter no nosso meio. Amém? Porque nós confiamos num Deus que provê todas as coisas. Todas as coisas. Amém?